voltamos com a primeira página, que hoje recebe o professor Ricardo Caldas, cientista político da Universidade de Brasília. Por falar em ciência política, o Correio Brasiliense de hoje traz aqui a luta entre o senador e o delegado. O senador é o senador Heráclito Fortes, o delegado é o delegado Protógenes. A defesa do senador vai protocolar na manhã de hoje, na Corregedoria, na Direção-Geral da Polícia Federal e também no Ministério da Justiça, uma representação contra o delegado Protógenes Queiroz, afastado das investigações da Operação Satyagraha, que é por esquema de fraude e crimes financeiros. O objetivo da investigação é solicitar aos órgãos que apurem se o delegado vazou ilegalmente informações sobre o caso. Heráclito foi citado em escutas telefônicas feitas durante a ação da polícia. O senhor acha que ele pode ter sucesso? Aliás, eu até acrescentaria, é possível que outro parlamentar, deputado Raul Jungmann, também tenha sucesso quando entra com uma não sei qual é o termo que se usa, uma solicitação, um requerimento de abertura de toda aquela reunião que durou 3 horas, das quais apenas 3 ou 4 minutos foram liberados, editados pelo governo para justificar aí a história da saída do delegado, que teria sido por conta dele. O senhor acha que eles têm sucesso, terão condições de ter sucesso nessas duas investidas? Olha, eu espero sinceramente que a tese do senador não prevaleça, né? Até porque essa questão do fórum privilegiado, inclusive esse foi um dos temas do nosso trabalho no ano passado com a Associação dos Magistrados Brasileiros, foi justamente que essa instituição caísse, porque você tá consagrando um erro. Quer dizer, a ideia do fórum privilegiado, ela foi para proteger palavras e para a atuação do deputado e do senador no Congresso, não para proteger deputados e senadores de crimes cometidos, crimes comuns. Crimes comuns, né? Então há um equívoco em relação a isso. Agora, essa estratégia de defesa ou de atuação jurídica do senador Heráclito Fortes, na semana passada mesmo, os advogados disseram que queriam saber o teor do processo, porque se ele não fosse apenas citado, mas sim investigado, e a imprensa acusou algumas disparidades entre o relatório preliminar da Polícia Federal e o relatório final desse caso, justamente retirando todas as menções a parlamentares para evitar a subida da investigação toda para o Supremo. O senhor acha que isso pode fazer parte, inclusive, de uma estratégia de defesa do banqueiro Daniel Dantas, para que suba tudo para o Supremo, mesmo já se sabendo que a tendência, a jurisprudência é que o Ministério Público peça e o STF aceite o desmembramento da investigação para evitar o atraso? Não, com certeza, não tenho dúvida disso, que isso é uma estratégia que está sendo negociada, o que ainda torna ainda mais agravante ela ser usada. Quer dizer, você vai estar usando um senador para proteger um cidadão acusado. Nós não sabemos se a acusação procede ou não nesse momento, ele tem direito de ser considerado inocente, mas, enfim, nós temos um senador que está usando o seu privilégio, o seu fórum, que é algo altamente discutível, já que não é esse o objetivo do fórum, não deveria ser, para puxar uma pessoa que está sendo acusada de um crime comum. Quer dizer, é um disparate total. É mais uma aberração do nosso sistema político. Agora, minha forma de ver. O Estadão traz matéria aqui dizendo que a cúpula da Polícia Federal, essa acusação contra a cúpula feita por Protógenes, vai virar um inquérito. Ele vai ter que depor e possivelmente vai ter que explicar melhor as razões que o levaram a acusar a cúpula de o estarem pressionando durante a realização das investigações. Ele acusou, inclusive, a cúpula de não oferecer as condições, o senhor deve se lembrar, para que ele procedesse a essas investigações. O senhor acha que agora essa situação dentro da Polícia Federal tende a esquentar ainda mais, uma vez que essas acusações podem ser extremamente bombásticas, né? Não, elas são. E eu diria que até certo ponto elas são procedentes no seguinte sentido. O chefe da Polícia Federal é sempre indicado politicamente. Então é difícil você querer separar completamente essa indicação política da atuação da Polícia Federal. O ideal, e isso que eu estou falando vale tanto para a Polícia Federal como vale para o Tribunal de Contas da União e dos Estados. Enquanto você tiver indicações políticas, você vai ter uma influência política do governo na atuação dessas pessoas. O ideal seria que elas fossem instituições realmente independentes, se elas tivessem um mínimo de autonomia e não dependentes dessas indicações políticas.
como ser feito seria uma outra discussão. Mas realmente, tanto a Polícia Federal quanto os próprios tribunais têm que ter um mínimo de independência para atuarem, inclusive, contra o governo quando for O Ministério Público Federal, por exemplo, já defende há muito tempo a adoção de lista tríplice, que no governo Fernando Henrique Cardoso era absolutamente ignorada pelo Palácio do Planalto na escolha do Procurador-Geral da República e que o presidente Lula tem observado nas últimas indicações. O senhor acredita que seria possível a adoção dessa lista tríplice, tanto no TCU quanto na Polícia Federal, por exemplo? Eu não digo, esse poderia ser um mecanismo, não é necessariamente o mecanismo. Poderia adotar um sistema de antiguidade, por exemplo. O chefe da Polícia Federal será o delegado mais antigo, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas só a antiguidade seria Não, só dando um exemplo, né? Você poderia criar uma série de critérios que independesse da indicação governamental, que é o que faz justamente que um esteja atrelado ao outro. No caso dos Estados Unidos, nós temos uma solução até mais radical. O responsável pelo Ministério Público é eleito. Mas aí você tem o conceito de democracia levado até as últimas consequências. Até porque o representante do Ministério Público lá, é interessante a tradução em inglês, é people. Quando você tem uma ação do Ministério Público contra alguém, é people contra não sei quem. Quer dizer, o Ministério Público é literalmente o representante do povo acionando aquele filme People contra Larry Flynn, né? Foi até difícil traduzir o nome do filme, porque ficava esquisito. O povo contra o Larry Flynn. Dava a impressão que o povo estava correndo atrás do Larry Flynn. Na verdade, era o Ministério Público norte-americano que estava acionando. Então, quer dizer, eles têm esse conceito que nós estamos correndo atrás ali, mas não conseguimos chegar porque nossas instituições elas estão muito atreladas ao Estado. Nós somos, é como se nós fôssemos todos cidadãos grudados, imbricados no Estado. A gente vive em torno do Estado o tempo todo. E aí, então, essas falhas todas aparecem. Só a título de informação, o Estadão está dando hoje aqui. Ex-mulher de preso acusa de omitir bens. O preso é Hugo Sérgio Chicaroni, preso sob a acusação de tentar subornar o delegado federal Vitor Hugo Rodrigues Alves Pereira para retirar o foco da operação Satyagraha, o banqueiro Daniel Dantas. Ele enfrenta uma ação na justiça movida pela ex-mulher. De novo, as ex-mulheres... Era justamente o meu comentário, Paulo José. Como uma ex-mulher pode prejudicar quem já está preso, né? Uma ex-mulher, o Pita que eu diga, né? Então, algumas carreiras você não pode brigar com a mulher. Política é uma delas, banqueira é outra. Não pode, nem banqueira nem política. Helenilza Samarco, ela quer anular a separação. Ela alega que Chicaroni sonegou durante o processo de separação informação de que é dono de 3 fazendas de Mato Grosso do Sul. Para a ex-mulher, a omissão resultou em evidente prejuízo a ela. Chicaroni está preso na custódia da Polícia Federal em São Paulo desde 8 de julho. No mesmo dia, a Polícia Federal encontrou R$1.180.000 em dinheiro no seu apartamento em Moema, na zona sul da capital. Que também devem ter sido omitidos no processo de separação. Muito provavelmente. Agora, todo esse movimento em torno de Daniel Dantas, de certa forma, abafou a operação que resultou lá naquelas acusações de fraudes contra a Eike Batista. E comparece aqui num pé de página da Folha de São Paulo, dizendo que foi mentor intelectual de fraude em licitação, afirma a Polícia Federal. Eu não sei qual é o critério, mas que diabo, esse homem é considerado hoje um dos homens mais ricos do mundo, não só do Brasil, Eike Batista. O advogado defende que não há ato que mostre envolvimento do empresário. E a cobertura tem sido toda em cima de Dantas e Eike ficou escondido. O que me espanta é a velocidade do crescimento do patrimônio dele. Porque se o Brasil adotasse essa mesma estratégia, nós já teríamos passado até os Estados Unidos, né? Porque ele multiplicou por 15 o patrimônio dele. Mas aí é o caso da gente adotar o X também, Brasil X, no caso, botar o X no Ordem e Progresso, porque essa é uma estratégia numerológica dele de todas as empresas têm o X de multiplicação. É isso que explica o crescimento, talvez. Devemos usar Brasil X, né? Porque talvez se o PIB nosso cresce 10 ou 20% ao ano, né? Para acompanhar o patrimônio dele. Seria ótimo, né? Os nossos salários também, né? A Câmara quer ampliar o acesso à vacina contra o principal causador do câncer do colo do útero, o HPV. Difícil de ser diagnosticada, a doença atinge principalmente mulheres jovens de baixa renda, sem acesso frequente aos exames ginecológicos de prevenção. Uma doença incômoda e que pode até matar atinge 20 mil mulheres todos os anos, pelas contas do Instituto Nacional do Câncer. É o HPV,
vírus ainda pouco conhecido e que geralmente só é diagnosticado quando surgem verrugas na região genital. Dependendo do tipo do vírus, o HPV pode levar ao câncer de colo do útero. Já existe vacina para evitar o HPV transmitido pela via sexual, mas é uma vacina cara, custa entre R$ 350 e R$ 500 a dose, e são necessárias 3 doses para surtir efeito. Um projeto em análise na Câmara quer oferecer de graça a vacina contra o HPV na rede pública de saúde. A gente acredita que o Estado poderá arcar com essa despesa, além de que já existem tratativas do Ministério da Saúde com as empresas que produzem a vacina, até, se for o caso, a transferência da tecnologia para os laboratórios públicos produzirem e dessa forma sair mais barato e eles garantirem o acesso a todas as mulheres brasileiras. A doença também atinge os homens, mas neles as chances de levar ao câncer são mínimas. O projeto, que prevê a vacinação gratuita para mulheres, já passou por algumas comissões da Câmara e não encontra resistências. Para surtir efeito, a primeira dose da vacina teria de ser aplicada nas meninas a partir dos 9 anos de idade, antes do início da vida sexual. Para que ela seja eficaz, ela tem que ser feita em toda a população alvo, a população que realmente é mais susceptível de ter a doença. Ela deve ser feita antes que essa doença apareça, né, de uma forma preventiva. E ela tem que ser feita em todo mundo, porque enquanto não fizer em todo mundo que está susceptível à doença, ela talvez não tenha o resultado esperado. O Jornal Estado de São Paulo traz uma matéria aqui interessante, diz que gravidez na adolescência vai entrar no currículo escolar. 600 mil alunos do primeiro ano do ensino médio de São Paulo terão oficinas durante aulas de biologia. Será que é uma boa ideia a entrada desse tipo, vamos dizer assim, de conteúdo transversal nas escolas? Eu acho que é importante, porque está havendo muitos casos de adolescentes grávidas que simplesmente acabam assumindo a criança sozinha, né? Porque elas não têm estrutura com 14, 15, 13 anos, né? Então eu acho que é importante que esse assunto seja discutido, mas agora temos que ver também como é que ele vai ser discutido e como é que ele vai ser introduzido, né? Que o tema é importante, tem reflexo sobre toda a sociedade, não tenho a menor dúvida sobre isso. Até do ponto de vista de doenças ligadas também. Agora, não tem que haver um questionamento, porque, por exemplo, me preocupa o fato desse assunto ser introduzido na disciplina de biologia, quando o impacto maior não é apenas no corpo da menina adolescente, e sim na vida, na vida econômica, profissional, a questão social toda do impacto que aquilo vai ter na própria continuidade da educação daquela jovem, né? Ou seja, alertar os adolescentes, meninas e meninos, sobre as consequências que a vida sexual precoce pode ter na vida de todos, né? Até porque a entrada, a inserção no mercado de trabalho de uma moça, né, com filho ou sem filho é totalmente diferente. Né? A oportunidade que ela vai ter de continuar a estudar ou não, ela vai ter que fazer opções, se ela já tem uma outra pessoa para cuidar, porque você já está gerando uma mãe solteira em potencial. O Globo traz também uma outra notícia aqui que merece um comentário. Diz que o Google removeu a página sobre legalização de droga. O organizador da Marcha da Maconha teve o seu perfil retirado de um site de relacionamentos e reclama de censura. É o caso? Será que é censura retirar do Google uma página sobre... Eu acho que tem que ser visto com mais cuidado com o que realmente foi feito, qual foi a página que foi retirada. Eu acho que a discussão do assunto per si é uma coisa saudável do ponto de vista de democracia. Não é? Então a gente corre o risco de acabar como na China, que a China mandou retirar do Google chinês, né, todas aquelas menções à gangue dos 4, etc. Então essa questão tem que ser vista com muito cuidado. 8 horas e 45 minutos em Brasília. Depois do intervalo, a conexão entre cidadania, renda e combate à delinquência juvenil. É a proposta que remunera o menor infrator que aprende um ofício. E também as últimas notícias dos jornais. O Primeira Página volta em instantes.